apacentado por Jesus Cristo, nada jamais me faltará. De confiança eu me revisto, o meu pastor não falhará. Sigo de perto meu grande mestre, nada jamais me faltará. No seu aprisco santo e celeste, todo fiel protegido está. Passo a passo por fé prossigo rumo à pátria celestial. Na tempestade tenho abrigo, tenho socorro divinal. Sigo de perto meu grande mestre, nada jamais me faltará. No seu aprisco santo e celeste, todo fiel protegido está. Eu vou vencendo de dia em dia as minhas provas pela fé. Cristo me unge com alegria, sempre presente Ele é. Sigo de perto meu grande mestre, nada jamais me faltará. No seu aprisco santo e celeste, todo fiel protegido está. Olá, paz do Senhor Jesus, paz e graça, o amor de Deus, a paz do Senhor esteja inundando o teu coração, que você possa estar aí glorificando a Deus por tudo que estamos passando, que Deus te dê um novo ânimo nesse momento, uma nova alegria, possamos meditar juntos na palavra de Deus. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É boa essa palavra. Deus é que sabe todas as coisas. Quando Deus perguntou ao profeta Ezequiel se aqueles ossos poderiam reviver, Ezequiel respondeu: Senhor, tu sabes. É o Senhor que sabe. Pedro disse ao Senhor Jesus: Senhor, tu sabes todas as coisas,
Tu sabes que eu te amo. Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Queridos, Deus é bom. Deus nos criou livres. Deus criou o ser humano livre. Por que que Deus colocou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal lá no jardim do Éden? Justamente para que o homem pudesse fazer uma escolha entre obedecer a Deus e desobedecer. Deus nos fez livres. Por que Satanás entrou no jardim do Éden? Por que Deus permitiu que Satanás entrasse no jardim do Éden e tentasse o homem? Para forçar o homem a fazer uma escolha, para que o ser humano pudesse ser livre entre querer a Deus, querer obedecer a Deus, ou se rebelar, se revoltar contra Deus. Infelizmente, o homem escolheu a desobediência, e por isso entrou o pecado, entrou a morte, entrou a dor, entrou a doença, entrou tudo que não presta por causa da desobediência. Deus não desiste de nós. Deus não desiste do ser humano. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. O homem pode até desistir de Deus, mas Deus não desiste do homem. Haja o que houver, o plano de Deus vai se cumprir. Eu estou aqui agora porque Deus tem um plano. Você está aí agora porque Deus tem um plano. E haja o que houver, o plano de Deus sempre irá se cumprir. Nós podemos, se quiser, podemos rejeitar a Deus. Deus nos deixou livres. O que Josué disse para Deus? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué poderia ter dito para Deus: eu e a minha casa não queremos saber de Deus. Mas ele quis Deus. Então ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor nosso Deus. Isso deveria nos dar segurança, porque Deus é bom, porque Deus só tem planos de bênçãos. Deus não tem planos de mal. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus não tem plano para fracasso, Deus não tem plano para derrotas, Deus não tem plano para tristezas, Deus não tem planos para doenças. Muitos estão fugindo de Deus. Muitos estão tentando fugir dos planos de Deus. Mas o Salmo, a Bíblia diz no Salmo número 16, no verso 4, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Você já ouviu alguém dizer assim: eu nunca quero saber de Deus? Essa é o preferido de Deus. É esse que Deus almeja. Mas nunca tente pela força. A melhor coisa é orar por essa pessoa. A Bíblia diz, através do profeta Zacarias, no capítulo 4, no verso 6, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amados, nós estamos há mais de 2000 anos do Calvário, mas a repercussão do Calvário continua a mesma. É gente se entregando a Jesus, é gente fugindo de Jesus, é gente buscando a Deus, é gente tentando fugir dos planos de Deus, é gente buscando adorar ao Deus verdadeiro, é gente querendo ir adorar falsos deuses. Deus te deu algo bom hoje, Deus quer te dar algo melhor amanhã.
Deus sempre tem algo melhor. Deus sempre tem planos maiores e melhores para os seus filhos. Mas para que isso seja uma realidade em nossas vidas, existem algumas condições. E a primeira condição para que Deus me dê algo maior e melhor é quando nós aprendemos a ter um coração agradecido a Deus por aquilo que Ele já nos deu. É quando aprendemos a ter um coração obediente a Deus, porque Deus não desperdiça as suas bênçãos. Quando não sou agradecido por uma situação ruim que eventualmente eu esteja passando, Deus não terá prazer em melhorar para mim. Quando não tenho um coração agradecido por aquilo que Deus já me deu, Deus não terá prazer em me dar algo melhor. Ouça bem o que diz a palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 4, do verso 11 ao verso 13. Diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Deus permite passarmos por experiências ruins, é porque Ele tem um plano de bênçãos maiores e melhores. Ele quer nos levar a um novo nível de santidade. Ele quer nos levar a um novo patamar. Ele quer nos levar a uma nova dimensão. Muitos não conseguem crescer espiritualmente porque não reconhecem isso, porque não têm um coração agradecido a Deus, porque não têm um coração obediente a Deus, porque não reconhecem e não agradecem aquilo que já receberam de Deus. E Deus não abençoa filhos ingratos. Deus não abençoa filhos rebeldes. Por isso é que Ele nos prova. A Bíblia diz que Ele nos põe à prova. O Salmo 11, no verso 5, diz assim: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Deus abomina o ingrato. Deus abomina o rebelde. Deus abomina o violento. Até ao justo Ele põe à prova. É como um professor e um aluno. O professor ensina ao aluno, ensina, mas chega um dia em que o professor aplica uma prova ao aluno. E qual é a razão da prova? Para que o aluno receba uma matéria nova. Porque Deus quer, porque o professor quer que o seu aluno cresça. Assim Deus faz conosco. Deus quer que nós cresçamos também. Por isso nos põe à prova. E aquele exame final, a prova final que o professor aplica ao aluno no final do ano? É para que o aluno seja elevado a um nível mais alto, a um nível mais elevado, a um patamar maior, a um patamar melhor, a uma nova dimensão. Ouça, quando a palavra de Deus diz em Filipenses, capítulo 4, que nós lemos, do 11 ao 13, o apóstolo Paulo está dizendo assim: porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele não diz, eu sempre vivi contente.
em toda e qualquer situação. Não, ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nas situações de adversidade, ninguém gosta. Ninguém gosta de passar por situações ruins, situações difíceis, de provas, de adversidades. É prazeroso passar por provas? Não, é horrível. Ninguém tem prazer. Você já ouviu algum aluno dizer que gosta da prova? Que gosta quando chega o dia da prova? Nenhum aluno gosta. Por isso Deus nos coloca em prova, porque Ele quer que a gente cresça, Ele quer que a gente suba, que a gente vá para um nível maior. Glória a Deus. Por que eu estou falando disso? Porque nós estamos vivendo uma grande adversidade. O mundo inteiro está vivendo uma grande adversidade. Um período muito difícil, muito ruim. E nós percebemos que muitos cristãos têm se levantado contra as autoridades. Até mesmo líderes cristãos têm se rebelado contra autoridades. E eu estou trazendo essa palavra para livrar você de cair nessa armadilha, nessa cilada do inimigo. Porque isso é muito perigoso. A Bíblia nos adverte que nós devemos orar pelas autoridades e não nos levantarmos contra as autoridades, seja qualquer tipo de autoridade que for, seja uma autoridade acadêmica, seja uma autoridade governamental, seja uma autoridade espiritual. Nós, como cristãos, devemos orar pelas autoridades. Ouça bem o que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis, fala de autoridades, fala dos governantes, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa. É para que vivamos bem, é para que vivamos uma vida tranquila, uma vida mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Note, o desejo de Deus é que todos cheguem ao arrependimento e à salvação. Eu posso até não concordar com uma autoridade, mas nunca me levantar contra ela. Eu posso até discordar de atitudes tomadas por uma autoridade, mas nunca me levantar contra uma autoridade. Glória a Deus. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 13, do verso 1 ao verso 2, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Veja, queridos, é muito sério. Se uma autoridade está agindo de forma errada, como cristão, qual é o meu papel? Qual é o meu dever? Orar por ela.
Quem pode mudar a cabeça de um ser humano? Ninguém, a não ser o próprio Deus. Se uma autoridade não está agindo certo, o que eu devo fazer é orar para que Deus mude aquela autoridade. Diz aí a palavra: os que resistem às autoridades trarão sobre si mesmos condenação. Amados, os nossos cultos online, por exemplo, eu louvo a Deus porque nós temos tido uma excelente resposta aos cultos online. São muitas visualizações. Eu louvo a Deus pela fidelidade dos irmãos. Mas nós não estamos satisfeitos com isso. Porque a essência da igreja é a adoração. E a adoração em comunhão com os irmãos, aquela adoração da congregação é incomparável. Muitos não conseguem ter momentos de adoração apenas pelos cultos online. Não é a mesma coisa. Mas nunca devemos levantar contra uma autoridade que está fazendo que as igrejas permaneçam fechadas nesse tempo que estamos passando, nesse tempo de pandemia. Pelo contrário, devemos orar e temos orado sistematicamente, temos orado diariamente para que Deus traga uma solução, para que essa pandemia termine, a quarentena termine, para que as coisas voltem ao normal. Como cristãos, devemos orar pelas autoridades e clamar a Deus e esperar em Deus, esperar uma solução em Deus. Nunca nos levantarmos contra as autoridades. E a vontade de Deus que nós pregamos? E a vontade permissiva de Deus? Nós pregamos que tudo o que acontece, acontece pela vontade de Deus. Nós pregamos que tudo o que acontece, acontece por uma palavra de Deus. Nós pregamos que as bênçãos vêm pela obediência. Nós pregamos que o caminho das bênçãos passa pela obediência e o caminho da revolta conduz à perdição. Amados, quando a palavra está dizendo em Romanos, capítulo 13, verso 2, os que resistem às autoridades trarão sobre si mesmos, trarão condenação, está falando do princípio da semeadura e da colheita, tão claramente descrito para nós em Gálatas, no capítulo 6, no verso 7, que diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Chamar uma pessoa, chamar um semelhante, criado à imagem e semelhança de Deus, um ser humano, de lixo, isso não é coisa de cristão. Só porque ele é um mau político. Chamar um ser humano de verme, é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, só porque ele é um mau político. Ele está naquela situação de político porque o povo o elegeu, o povo o colocou lá. A mesma boca que louva o Senhor Deus, liberar umas palavras dessas, a mesma boca que clama a Deus por misericórdia. Ouça o que diz a palavra em Tiago, no capítulo 3, no verso 11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e amargoso? A palavra está dizendo assim: pode uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga?
Mas graças a Deus que nós temos um Deus bondoso, é um Deus amoroso, é um Deus perdoador, é um Deus que não resiste a um coração quebrantado, que diz na sua palavra, na primeira carta de João, no capítulo 1, no verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Graças a Deus! Eu te convido a orar nesta hora. Querido Deus, querido Pai, graças te damos, ó Deus, por tua palavra santa, bendita e maravilhosa, que nos corrige, que nos exorta, que nos perdoa, que nos encoraja, que nos abençoa, que nos cura, que nos adverte, ó Deus, graças por esse momento. Nós nos arrependemos, ó Pai, se temos liberado palavras negativas, se temos liberado palavras pesadas, nós pedimos agora, Senhor, nos perdoa, Deus, nos lava, purifica os nossos lábios, ó Deus, que da nossa boca possa sair apenas palavras de bênção, palavras que edifiquem, palavras que abençoem. Ó Deus, nos ajude, nos perdoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um exemplo maravilhoso de obediência a uma autoridade que nós encontramos na Bíblia é do rei Davi, o maior adorador da Bíblia. A história dele em 1 Samuel, no capítulo 24, nos diz que Davi estava nos fundos de uma caverna com seus homens, e Davi estava ali fugindo do seu inimigo, o rei Saul. Davi estava fugindo do seu perseguidor. O rei Saul era um inimigo perseguidor implacável do rei Davi. E diz a palavra que enquanto eles estavam ali no fundo daquela caverna, o rei Saul adentrou a mesma caverna para aliviar o seu ventre. E diz a Bíblia que os homens de Davi disseram: Davi, olha o inimigo, é Deus quem está colocando o inimigo à tua disposição, é o momento de você então executar a vingança. E diz a Bíblia que o rei Davi se aproximou furtivamente por trás do inimigo e até cortou um pedaço da orla do manto do rei Saul. Mas diz a Bíblia que nesse momento Davi sentiu pesar o seu coração. E Davi disse assim: que o Senhor Deus me guarde de tocar no meu Senhor, o rei Davi, porque é uma autoridade, porque ele é ungido de Deus. E você conhece o final da história. O rei Saul se suicidou e o rei Davi foi exaltado por Deus, porque todo aquele que se humilha será exaltado, e todo aquele que se exalta será humilhado. Diga graças a Deus, louvado seja Deus. E o maior exemplo de obediência que temos na Bíblia é do Senhor Jesus. Diz o Senhor Jesus no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 38, porque eu desci dos céus, não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então a primeira condição para que nós possamos receber maiores e melhores bênçãos de Deus é quando nós aprendemos a ter um coração agradecido, a ter um coração obediente. Em segundo lugar, é quando nós aprendemos a discernir a voz de Deus, a distinguir a voz de Deus, a diferenciar a voz de Deus entre as muitas vozes que existem por aí. Veja, os homens de Davi até profetizaram em nome do Senhor Deus, dizendo a Davi que era o Senhor Deus que havia preparado aquele momento de vingança do inimigo.
Disseram para Davi que foi o Senhor Deus que colocou o inimigo ali para que Davi executasse vingança. Mas Davi percebeu que aquela voz não era a voz de Deus. Davi distinguiu que aquela voz daqueles homens de Davi não era a voz do Senhor Deus. Queridos, ouvir é diferente de escutar. Ouvir fala de quando meus ouvidos conseguem captar alguma coisa, algum som. Mas escutar fala de quando meus ouvidos conseguem captar com atenção, conseguem entender, conseguem distinguir bem. Muitos estão até ouvindo a palavra de Deus, mas não estão distinguindo, não estão discernindo. Muitos até ouvem a palavra de Deus, mas não escutam, não prestam atenção. Que o Senhor Deus nos ajude, que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos capacite a ouvir e escutar. O profeta Jeremias diz assim no capítulo 8, no verso 6: eu escutei e ouvi que as pessoas não falam retamente. Muitos até ouvem a palavra, mas não conseguem discernir a palavra de Deus. Em terceiro lugar, nós conseguimos receber bênçãos melhores e maiores de Deus quando nós aprendemos a chorar a derrota do nosso inimigo, quando ficamos tristes pela derrota do nosso inimigo. Veja, não é chorar a derrota do amigo, chorar a derrota do inimigo. Quando nós analisamos a história de Davi, nós percebemos que a perseguição de Saul a Davi durou por mais de 14 anos, de uns 14 a uns 20 anos, mais ou menos. Mas quando o rei Saul morreu, Davi fez um cântico. Davi fez um lamento, um cântico fúnebre. Davi escreveu um poema ao inimigo que havia morrido. A Bíblia diz em 2 Samuel, no capítulo 1, no verso 23, que após a morte de Saul, Davi disse: Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida quanto na morte, não se separaram. Davi entoa um cântico pela morte do inimigo, escreve um poema. Davi era muito sincero em seus sentimentos, Davi era muito sincero em sua devoção, em suas emoções. Por isso que ele era muito amado de todos. E não por acaso Deus fez questão de deixar o seu nome registrado na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no verso 22, que diz: achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi era um símbolo de Jesus. Davi prefigurava Jesus, que na cruz do Calvário lembrou-se de orar por seus inimigos. Morrendo na cruz, pregado na cruz, ele clamou ao Pai pelos inimigos, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Queridos, que o bem vença o mal nesta terra. Amém. Te convido, quero orar um pouco mais com você nesta hora, em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, graças te damos por tudo que estamos passando. Graças te damos por toda a situação que estamos vivendo. Graças te damos por toda a adversidade. Senhor Deus, ajuda-nos a ter esse coração agradecido. Ajuda-nos a ter esse coração obediente.
Querido Deus, ajuda-nos a discernir a voz do Senhor, a distinguir a voz do Senhor entre as muitas vozes que estão ecoando no mundo, sobretudo nesses dias difíceis em que estamos vivendo. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai, a sermos agradecidos todos os dias. Ajuda-nos, ó Pai, a chorar a derrota do inimigo. Ao invés de celebrar a derrota do inimigo, a nos entristecermos pela derrota do inimigo, porque isso trará bênçãos. Ó Deus, que o bem vença o mal, que o bem vença o mal em nossas vidas, que o bem vença o mal no mundo. Obrigado, que o Senhor é um Deus abençoador, o Senhor é um Deus perdoador, o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus longânimo. Tributamos a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu oro, Pai, por cada membro, eu abençoo, Deus, cada família. Eu oro por cada casa, cada lar, onde esta oração está chegando agora, Pai. Eu peço que a Tua glória venha reinar sobre esta casa, sobre essa família. Eu oro por aqueles que estão passando por lutas e dificuldades na área da saúde. Pai, abençoa, traz a cura. Eu oro por aqueles que estão passando por lutas e dificuldades financeiras. Pai, eu oro por aqueles que estão passando por lutas e dificuldades nos relacionamentos. Pai, abençoa com a Tua paz, traz uma solução, traz uma resposta. Deus, ouve os nossos clamores, Pai. É no Senhor e no Senhor somente que nós confiamos, que nós cremos e esperamos. Graças Te damos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e sempre. Amém. Shalom.